Olá, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Mariana e eu sou psicóloga. Esse é o sexto e penúltimo episódio da nossa série Ansiedade e Estresse em Tempos de Quarentena. Você aprendeu no último vídeo como detectar e identificar os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos distorcidos que surgem na nossa mente. Embora seja importante você perceber o quanto alguns pensamentos estão fora da realidade, como no caso da previsão do futuro, em que você acha que sabe qual vai ser o desfecho, e geralmente esse desfecho é negativo e você não leva em consideração as outras possibilidades, isso tudo não é o suficiente para que você consiga lidar de uma maneira eficaz, eficiente com a ansiedade. Por quê? Porque os pensamentos eles vão continuar ocorrendo. O que você precisa fazer então com eles é modificá-los, substituí-los por outros mais plausíveis, mais saudáveis, mais funcionais. E aqui eu não estou dizendo que você precisa ser aquela pessoa super positiva, que não tem nada a ver com energia, com pensar positivo, não é isso. A questão aqui é você modificar ou substituir o seu pensamento por algo mais saudável, mais funcional, baseado na realidade, porque os pensamentos distorcidos, as distorções cognitivas, elas não estão baseadas na realidade. Elas estão baseadas nesse viés negativo que vem junto com a ansiedade. Então a gente constrói a partir disso um pensamento mais realista. Tá, mas e como eu faço isso? Então, para você começar a desafiar os seus pensamentos, você vai utilizar algumas perguntas que eu vou passar para você agora. E para ilustrar melhor, eu quero que você utilize aí uma situação que geralmente a gente tem passado aí nos últimos dias. Imagine que você está assistindo uma notícia na TV ou na internet e de repente você começa a se sentir ansioso, começa a se sentir meio desanimado, meio triste. E nesse momento, como eu sugeri no vídeo anterior, você parou todas as coisas que estava fazendo, desligou a TV ou saiu do ambiente que estava assistindo. Você parou tudo e tentou perceber no que eu estava pensando. Nesse ponto, você percebeu que estava pensando o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo. Está tudo acabado, eu não vou aguentar isso. Eu coloquei no papel algumas ideias de como você pode fazer as suas anotações. Não precisa ser exatamente assim, mas pelo menos se você colocar dessa forma, você vai conseguir entender melhor. Então eu coloquei desafiando os pensamentos, a primeira coisa que geralmente a gente percebe, que são as emoções. Então nesse caso foi a ansiedade, o desânimo, o desespero. Qual foi o gatilho, né? O que provocou em mim essas emoções? Então foram as notícias e os pensamentos que passaram pela sua mente quando você identificou essas emoções. Ok, então as perguntas que você vai fazer agora para esses pensamentos, eu vou colocar a partir de agora. A primeira pergunta que você vai fazer é o quanto eu acredito nisso, né? Usando uma escala de 0 a 100%, sendo que 0 eu não acredito nada nisso e 100% eu acredito totalmente nessa afirmação. Ok, então fazendo isso, digamos que você colocou lá que acredita 99% naquilo que passou pela sua mente. Aí a segunda pergunta que você vai fazer é quais são as evidências? Ou seja, eu tenho evidências suficientes para garantir que isso vai acontecer de fato? Nesse ponto você pode até falar, as evidências que eu tenho são as notícias que estão passando na TV. Ok, mas veja que o seu pensamento ele está no futuro. O mundo nunca mais será o mesmo, está tudo acabado e não vou aguentar. Então todos esses pensamentos eles estão voltados para o futuro. Por isso você não pode dizer que tem nenhuma evidência, porque o futuro ainda não chegou. Então, quais são as evidências? São as coisas concretas, o que está acontecendo agora, o que eu realmente sei, o que eu realmente posso afirmar. Então, eu não posso afirmar que eu não vou conseguir aguentar. Eu não posso afirmar nesse momento que está tudo acabado, porque o futuro ainda não chegou e hoje não está tudo acabado. Hoje ainda a gente tem vida, eu tenho comida para comer, eu tenho roupa para vestir, eu tenho um lugar para morar, então está tudo certo. Uma outra pergunta que eu posso fazer: de qual distorção cognitiva se trata esse pensamento? Então a gente pode dizer que a catastrofização, por quê? Porque eu estou prevendo um futuro, né, o pior desfecho, que eu não vou dar conta dele, a previsão do futuro, então esses aspectos eles estão presentes nesse pensamento. Outra pergunta,
Já houve outra ocasião em que previ catástrofes, mas nada daquilo aconteceu? Então, provavelmente, se você é uma pessoa ansiosa, você já deve ter catastrofizado antes, já deve ter pensado no pior desfecho de uma situação e 90%, 99% das vezes em que você catastrofizou, você estava errado, aquilo não aconteceu de fato. Então, você pode também ter essa evidência, né? Essa situação concreta de que nem tudo aquilo que você pensa realmente acontece. Outra pergunta seria: o que você diria para um amigo se ele te falasse isso? Provavelmente você ia tentar confortar, você ia tentar encorajar, mas existe uma discrepância bem grande quando a gente trata com a gente mesmo e a forma que a gente trata um amigo. Depois de responder a todas essas perguntas, pense no quanto você ainda acredita nesse pensamento, usando aquela escala de 0 a 100. Digamos que nesse momento agora você está acreditando 40% nesse pensamento. Então você pode identificar que a força desse pensamento ela diminuiu. Então num primeiro momento eu acreditava 95% no pensamento e agora eu acredito 40%. Agora, com o pensamento catastrófico mais fraco, você vai começar a modificar o seu pensamento, substituindo ele por um pensamento mais adequado, mais de acordo com a realidade e mais saudável. Eu escrevi um exemplo aqui que eu acredito que ilustra bem que tipo de pensamento eu posso ter sem seguir as minhas distorções cognitivas, baseado na realidade, baseado naquilo que é histórico, baseado naquilo que está realmente acontecendo agora e que eu posso afirmar de uma maneira mais contundente. O mundo nunca mais será o mesmo em alguns aspectos, mas historicamente a humanidade sempre foi capaz de se reinventar. Será difícil, mas se eu mantiver meu coração firme naquilo que eu acredito, será totalmente possível passar por isso, sem perder a esperança. Você percebe o quanto o pensamento ele ficou mais realista? Ele não mudou totalmente, o mundo realmente não vai ser mais o mesmo. Eu não preciso negar isso, eu não preciso negar aquilo que está sendo evidência, aquilo que eu estou vendo. Mas eu posso ter um pensamento mais baseado naquilo que é real. E você consegue perceber como esse processo já deixa você mais tranquilo? E agora eu quero dar outro exemplo. Digamos que ao ir ao mercado, você teve o seguinte pensamento: vou ser contaminada, vou adoecer, vou morrer. Nesse caso, além de aplicar aquelas perguntas que eu já falei no exemplo anterior, eu quero dar uma nova sugestão. Separe todas as suas preocupações em coisas que você pode transformar em ação daquilo que você não pode fazer nada a respeito. Pensando sobre o pensamento, vou ser contaminada. O que eu posso fazer para impedir isso? Como eu posso transformar essa preocupação em uma ação? Então, eu vou evitar de colocar as minhas mãos no rosto, vou lavar as minhas mãos constantemente, eu vou usar o álcool gel, eu não vou me aproximar muito das pessoas e tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Mas já os outros pensamentos, vou adoecer, vou morrer, eles já são previsões do futuro. Então, eu não posso ficar andando com a minha mente lá no futuro. Eu posso fazer alguma coisa para evitar isso, mas esse pensamento vai muito além do meu controle. Não sou eu que controlo isso. Então, eu vou descartá-los. Infelizmente, eu não vou conseguir dar todos os exemplos possíveis e imagináveis aqui no vídeo, né? Precisaria muito tempo para fazer isso. Mas eu acredito que se você colocar em prática todas essas coisas que eu já te ensinei até agora, perceber os pensamentos quando o seu humor muda, anotar esses pensamentos, depois fazer essas perguntas também que eu já indiquei e depois conseguir substituir esses pensamentos por pensamentos mais funcionais, com certeza você já vai conseguir se sentir bem melhor. Mas se mesmo assim você não conseguiu colocar em prática essas dicas que eu dei, achou muito difícil, talvez o ideal para você seria um atendimento psicológico mais personalizado. Talvez você precise do apoio de um psicólogo para conseguir passar por todo esse processo, fazendo esses exercícios com seus próprios pensamentos, não com um exemplo. Outras pessoas já passaram do nível de ansiedade que a terapia pode ajudar sozinha. Então, nesse ponto, eu indico que você procure também um psiquiatra, converse com ele, fale como você se sente. Existem no mercado hoje medicamentos que são muito modernos, voltados para o tratamento da ansiedade, da depressão e que não causam dependência. Eu me coloco à disposição como psicóloga, caso você tenha o desejo de passar por terapia.
não apenas para tratar a ansiedade, mas talvez outras situações, outras coisas que você tem vivenciado. Eu faço atendimentos online e eu não sei se você sabe, mas foi comprovado cientificamente que esses atendimentos funcionam tanto quanto os atendimentos presenciais. Para isso, você só precisa de uma boa conexão com a internet e um local onde você tenha privacidade. Por hoje nós ficamos por aqui. No próximo episódio, que será o 7º e último dessa série, eu darei mais algumas dicas úteis que podem te ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Até lá!